Olá, está começando o Lamparina Cast. Aqui é um lugar onde histórias são contadas, histórias do dia a dia com exemplos de superação e vitórias. O Lamparina Cast é apresentado por Fábio Gabriel e Vitor Mesquita. E a cada episódio convidamos pessoas que possam contribuir com a sua história de vida e aprimoramento de seu conhecimento. Bem-vindos! Hoje, no nosso terceiro episódio do podcast Lamparina, eu e meu amigo aqui, Fábio Gabriel. Mais uma vez aí, acho que o objetivo do Lamparina Podcast é a gente trazer justamente aí vários nichos, né? Tanto da parte cultural, da música, de histórias, entretenimento e ciência. E bem mais lá na frente a gente vai falar também de política, mas deixa eu passar tudo isso aí. E a gente traz também alguém para falar alguma coisa aí a respeito. Mas o Lamparina é isso, né? Trazendo essa claridade, trazendo aí pessoas aí que dentro deste cenário nacional e internacional aí tem muito para somar para a gente. E hoje, uma pessoa muito especial para a gente, aqui uma pessoa que tem muita coisa para nos ensinar. Nós, eu e Vitor, né, Vitor? E também tem muita coisa para ensinar você aí que está acompanhando o Lamparina Podcast. Você pode estar acompanhando no nosso YouTube, Lamparina Podcast, e no nosso canal também, no Instagram, Lamparina Podcast. E ele, apresentação, Leandro Brito, é ele. Bacana, uma salva de palmas, ele merece todas as palmas. Obrigado. Uma pessoa aí que veio aqui nos prestigiar nesse momento aqui. Primeira coisa que eu falei com ele, nosso muito obrigado aí pela sua presença aqui, uma gentileza da parte dele. Seja bem-vindo. Obrigado. Cara, eu aceito todos os convites, assim. Aqui eu sei que é qualidade, né? Tanto técnico quanto de conteúdo. Mas independentemente disso, eu sempre aceito os convites, cara, porque eu lembro quando eu estava começando lá, né? No comecinho lá das gravações, não era fácil conseguir convidado, né? Então eu sei como é corrido, né? Como é difícil você manter uma agenda, encontrar pessoas dispostas a falar e tudo mais. Então foi um prazer receber o convite, obrigado, e estou aqui com maior satisfação possível. E apresentando aí para as pessoas, Leandro Brito, vamos dizer assim, ele tem longas manos aí, produtor audiovisual, tem podcast, o Brito Podcast, faz produção audiovisual e musical para muitos cantores hoje ali, tem mais de 260 mil seguidores no Instagram, tem o quê? Mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. Na verdade, 400 milhões de visualizações. 400 milhões de visualizações é muita coisa, né? Então, assim, tem qualidade, tem muita coisa. Esse bate-papo vai ser uma coisa bem legal, eu acho. A gente vai conhecer aí muita coisa aí que ele tem para nos falar aí. Pô, obrigado, cara. E é bacana ouvir esses números assim, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que mexe com o ego, mas assim, satisfaz a luta que a gente teve, né, nesses anos todos, né, cara? São mais de 1 milhão e 100 mil inscritos no canal, né, 400 milhões de views, é realmente um número bem expressivo, né, cara? Fora isso, o propósito que a gente tem de muitas vidas que foram mudadas através do trabalho que a gente faz, né? Então, assim, desses 400 milhões de views, tem muitos grupos, músicos, pessoas que conseguiram mudar de vida através desse trabalho que a gente faz, né? Com uma ajuda nossa aqui, com um produto nosso que funcionou ali, enfim. Então é bem satisfatório ver esses números aí, fico bem feliz, cara. Muito Me bom. vai desce. Te deixa bastante alegre. Eu acho que cara. você tem propósito aí, tem uma energia muito boa, positiva, né? Obrigado. Mas essa história não começou assim, né? Essa história não começou assim. Essa história teve alguns anos atrás, quando você tinha 14 anos de idade, quando você iniciou ali a tocar o quê? Cavaquinho? Foi. Cara, é até engraçado essa história, porque eu morava numa região onde não tinha tradição nenhuma musical, assim, né? É uma região bem periférica aqui de Brasília, que é o Céu Azul, que fica ali perto do Valparaíso. Ali fica no Valparaíso, sim, né? E aí, lá a gente não tinha acesso a grupos tocando, né? Músicos ali para você ver, porque naquela época não tinha internet como a gente tem acesso hoje, né? Quer dizer, era muito difícil você ver alguém tocando, né? Você via alguém tocando música, cantando na TV, né? E aí eu lembro que na TV eu via os artistas tocando do pagode, tocando cavaquinho, tocando, enfim, os instrumentos do pagode, e aquilo me interessou muito, né? E aí eu pedi para minha mãe, eu falei, mãe, eu quero um instrumento daquele ali, ó, que o cara ali tá tocando aquele vídeo ali.
E era um cavaquinho, mas na época a gente nem sabia o nome, na verdade, né? E aí eu lembro que passou uma pessoa vendendo assim, tinha muito isso naquela época, né? As pessoas passavam vendendo as coisas na porta, né, tal. Os mascates, né? Isso, os mascates, exatamente. E aí um desses mascates passou com o carrinho e dentro desse carrinho tinha uma harpa. Que eu não sei se vocês lembram, cara. Lembro que tinha, assim, né? tinha inclusive algumas notas atrás que você ia seguindo, né? Exatamente. Aí minha mãe olhou aquilo e falou, deve ser aquilo ali que ele quer, porque é parecido com o que eu vi na TV, ela comprou aquilo pra mim, cara. Então, naquela época, eu falei, pô, mas não é aquilo ali, cara, não é isso aí e tal, mas eu fiquei dedilhando aquilo, fui mexendo e tudo mais, e mais à frente eu consegui ter um cavaquinho de fato, era um tonante, que era a marca mais simples possível, mas que foi realmente o que me ajudou a aprender, sabe? Então, nessa época ali, a gente está falando dessa época eu tinha 14, 15 anos de idade, né? Mas foi muito bacana, cara, foi muito bacana. E eu sempre falo isso, você tem que aprender, começar com o que você tem, né? Na época eu tinha aquilo ali, eu tinha uma harpa e tinha um cavaquinho do pior que eu tinha acesso, mas foi através daquilo que me fez chegar onde eu tô hoje, né, cara? Então é isso, é você usar o que você tem. Eu sou muito dessa filosofia, sabe? Sim. E aí, então, após isso, você já começou também a fazer um trabalho especificamente dando aula de cavaquinho em seguida, né? Em seguida, sim. Depois já... Eu lembro que para aprender foi difícil, né? Porque eu sempre bato nessa tecla que hoje a internet é um facilitador gigantesco, né, cara? Você quer aprender harpa, você acessa a internet e vai achar o melhor músico de harpa do mundo ali, você vai conseguir aprender alguma coisa com ele, seja pelo menos vendo ele tocar, né? Naquela época, a gente não tinha esse acesso, né? Então eu lembro que tinha um músico na minha região, ali no Céu Azul, que tocava, que eu conhecia, né? O nome dele é Ricardo, eu nem tenho mais contato com ele, mas eu sempre gosto de citar. E ele trabalhava o dia todo, e quando ele chegava no trabalho, e a gente está falando o quê? De 7h30, 8 horas da noite, né? Imagina, o cara sai de casa de manhã, chega em casa esse horário, e quando ele chega em casa tem um moleque lá na frente da casa dele esperando para pegar aula com ele, ou seja, a dificuldade que era, né? Então, assim, eu tive que primeiro aprender, né? Então, fui atrás de alguém que sabia tocar para me ensinar. E eu ia na casa dele, cara, todo dia, para ele me passar uma dica, me passar um acorde. E aí eu ia para casa, ficava treinando. Aprendi. E eu sempre tive uma coisa que eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu me propusesse a fazer, sabe? E isso sem nenhum tipo de arrogância. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ser sempre assim, sabe? Isso você não precisa sair falando. Eu estou falando para contextualizar, mas quando eu começo, se eu começar, vou começar a vender água. Como o Rick Chester, por exemplo, que é um cara que eu admiro bastante. Eu vou procurar ser o melhor vendedor de água do mundo, cara. Posso não chegar a ser, mas eu vou tentar, vou fazer por onde, tentar ser o melhor possível naquilo. E eu sempre quis ser o melhor cavaquinista do mundo. Não cheguei a ser, obviamente, né? Mas aquilo me deu força para eu poder ser bom naquilo, né? Fiquei bom, modéstia à parte, eu consegui um nível bom no cavaquinho, comecei a me destacar ali onde eu tocava. E só que eu via, cara, que eu tinha certeza naquele momento, isso ali com 16, 17 anos, que eu ia fazer alguma diferença no meio do samba, assim. Eu tinha essa certeza. Sentia isso? Isso, mas na minha cabeça era como músico. Eu pensava, não, cara, eu vou ter uma banda de sucesso, eu vou conseguir, eu vou tocar na TV como esses caras estão tocando, assim, né? Eu tinha uma certeza dentro de mim que seria isso, né? Só que aos poucos o caminho foi me mostrando que Deus foi me mostrando um outro caminho, né? Então eu tive um momento na minha vida que eu não consegui mais ser músico de banda, né? Foi inclusive quando minha esposa ficou grávida, que está comigo até hoje, né? E naquele momento eu tive que decidir, cara, eu não consigo mais tocar na noite porque eu não vou ter condições de ter um recurso suficiente para poder sustentar um filho. Você sabe bem que não é fácil, né? E eu sempre fui muito responsável assim nesse sentido, né, cara? Então, eu, adolescente, prestes a ser pai, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, eu pensei, cara, eu preciso sustentar essa criança que está vindo aí. Eu não vou conseguir sustentar a criança ganhando R$50 por show que eu ganhava naquela época. De leite, de fraldas, né? Tem como, né? Brincadeira. E aí eu tive que, naquele momento, abandonar a carreira de músico da noite, né? E arrumei um emprego convencional e fui buscar sorte nesse sentido. Só que aí,
Para não abandonar a música, aí entrou a questão da internet, né? Que eu não sei se eu já pulo para esse momento, né? Pode ser, como você se achar melhor, fica tranquilo. Porque teve isso, cara. O que eu pensei? E a internet nessa época era uma internet de escada, vamos dizer assim. Nossa, era muito ruim, loucura, né? Era loucura. Assim, primeiro, para a gente ter acesso às cifras, né? Porque tinha isso, né? A gente ouvia uma música no rádio, sei lá, na TV e tal. Falando assim, parece que a gente se sente velhão, né? Ouvir uma música no rádio, né? Mas a gente... Nós estamos falando coisa de 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás, Olha cara. só como houve uma renovação, uma transformação, até no cenário justamente da música que a gente está trazendo aqui. Né? Sim, mudou muita coisa, cara. Por isso que eu sempre falo pra galera, por mais que nunca foi fácil, né? Só que, inegavelmente, hoje a gente tem acesso a muitos recursos que facilitam determinadas questões dentro da música, né? Antigamente era isso, para você aprender uma música, se você não conseguisse tirar de ouvido, você tinha que imprimir uma cifra, ou achar uma revista onde tinha uma cifra. E aí eu lembrei dessa questão da internet da cifra, porque eu ia na casa do único amigo ali da região que tinha um computador. E aí, de madrugada, ele imprimia as cifras que eu pedia para ele. Eu falava, imprime essa. E aí ele imprimia as cifras e eu ia em casa aprender, né? Ou seja, a internet de escada, era caro ter internet. E para você conseguir entrar na internet tinha que ser a maioria de madrugada, porque durante o dia todos estavam ali, né, tentando acessar. Né? Isso, era bem complexo, cara. Então, o que aconteceu? Aí eu virei para os meus amigos que tocavam comigo e falei, cara, infelizmente eu não vou conseguir continuar tocando, eu preciso, né, buscar um outro caminho. E arrumei um emprego. Eu lembro que o primeiro emprego que eu tentei arrumar foi na livraria Siciliana. Não sei se você vai lembrar. Lembro, sim. Que tinha, não tem mais, né? Hoje em dia, acho que já, enfim, fechou. Tinham algumas livrarias sicilianas aqui, né, em Brasília. Isso. Tinham algumas. Eu fui na do Pátio Brasil. Do Pátio Brasil. Aí fiz uma entrevista lá, aí o cara gostou de mim pra caramba. Eu falei, pô, arrumei um emprego, né? E eu acho que era 500 ou 600 reais o salário na época. Eu falei, pô, tô rico, cara. 600 reais por mês, pô. O moleque morava no Céu Azul. Quem ganhava na noite, tocando, ganhava 50. Quando ganhava, né? Quando ganhava. E aí eu fui pra casa e ele falou, só espero te ligar porque você vai ser o contratado e tal. Só que eu tinha 17, estava indo para 18 anos ali, né? Quando ele viu, ele me ligou e falou, cara, infelizmente não vai dar, você precisa ter 18, aquela coisa toda. E aí perdi essa oportunidade, vamos assim. Mas, mais uma vez, eu vejo ali a mão de Deus, porque talvez se eu tivesse, naquele momento, conseguido aquele emprego, o meu caminho teria sido outro, né? E eu consigo ver nitidamente, assim, cara, na minha trajetória, Deus agindo, sabe? Eu sou muito atento a essas questões, sabe? Sim, aos mistérios, né? Os mistérios. Às vezes os mistérios se apresentam ali, a gente fica na dúvida, acha que tá algo que vai dar errado, mas é algo que vem dar certo. Exatamente. Tem coisas que acontecem que no momento que acontecem você pensa, caramba, por que, meu Deus? Eu queria tanto isso, eu tenho certeza que é isso e tal. Só que naquele momento você não consegue visualizar que aquilo faz parte de um propósito diferente para a sua vida que naquele momento você não está enxergando, né? E foi exatamente isso, aquele emprego eu perdi. E aí virei para minha mãe na época, falei, e aí, mãe, o que eu faço na minha vida? Porque, caramba, eu preciso trabalhar, minha namorada grávida, e eu queria tirar ela da casa dos pais, porque eu tinha isso comigo, sabe, desde garoto, assim, é uma responsabilidade, né? Sim. Eu não tive a capacidade de fazer, então você tem que ter a capacidade de assumir aquilo e tal, aquela situação, né, o filho, enfim. E ela falou, meu filho, você tem que estudar, não tem jeito. Você terminou o 2º grau, você tem que fazer uma faculdade para você conseguir um emprego melhor, porque ela já, experiente, sabia que 600 reais não ia mudar a minha vida em nada. Então, cara, você precisa arrumar um emprego melhor. Para isso, você precisa ter uma qualificação melhor. Enfim, fiz um vestibular e entrei para a faculdade. Caramba, mas eu queria ser músico, cara. Fazer faculdade, eu fiz vestibular para administração, né? Porque eu tenho isso, parece que todo mundo que não sabe bem o que fazer vai para administração. Vai fazer administração. Aí eu fiz vestibular, passei, comecei a cursar a administração, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, recursos humanos, mas sabe quando você está fazendo, mas você... Não é aquilo. Cara, assim, eu ia bem, me identificava, mas eu não me via trabalhando em uma agência de marketing, numa empresa como administrador, sabe? Mas eu fazia porque na minha cabeça, aquilo ali ia me levar para um lugar melhor, digamos assim, né? Falando dessa questão profissional, né? Nesse meio tempo, na faculdade, eu arrumei um estágio, cara,
de operador de telemarketing, que é outra coisa que todo mundo está tentando alguma coisa, já cai no operador de telemarketing. Não sei se você vai lembrar do telematrícula que tinha, acho que tem até hoje, né? Que a pessoa liga para matricular o filho, né? Sim. Rapaz, arrumei esse estágio de operador de telemarketing no telematrícula. Caraca. Meu Deus do céu, era muita ligação, cara. Era não parava. A oratória ali ficou ótima. Eu acho que, cara... dali que surgiu a oratória boa, né? Pois é, aprender cara. A comunicação, a trazer, né? E vai criando casca, né? Eu acredito que pode ser isso, né? Às vezes na vida é assim, né? São cara. certas coisas que vêm surgindo que lá na frente você vê que é um quebra-cabeça, né? Que foi construído até você conquistar aquilo ali. Né? Nada é por acaso, né? Cara, por exemplo, essa questão mesmo da faculdade, né? Eu pensava muito isso, cara, beleza, eu tô aprendendo aqui sobre recursos humanos, sobre marketing, sobre gerenciar uma empresa, mas hoje eu consigo ver nitidamente muita coisa que eu aprendi naquela época, eu consegui aplicar agora na minha vida. Então, hoje eu consigo nitidamente pegar os conhecimentos de marketing e aplicar na internet, pegar os conhecimentos de recursos humanos e gerenciar as equipes que eu tô à frente hoje. Então, assim, é o que você falou, nada é por acaso e tudo isso vai se somando às experiências que você vai adquirindo, Sim. né, cara? Então, assim, o telematrícula, cara, ele foi uma fase muito difícil para mim, porque era um trabalho que, de fato, era bem difícil, bem desgastante, mas que hoje eu olho para trás e vejo que foi importante para eu criar essa casca, assim, realmente, porque eram 6 horas. Uma vez eu saí, cara, dessa empresa e fui direto para o hospital, assim, porque era loucura, assim, a gente trabalhava 6 horas, né, ganhando, acho que era, sei lá, R$700, uma coisa assim. E aí, um determinado momento, lá com uma demanda de ligação era muito grande, aí o supervisor virou e falou assim, ó, quem quiser trabalhar 3 horas a mais, pode trabalhar, e aí você vai ganhar um adicional ali, né, no pagamento. E eu, precisando, eu falei, cara, eu vou ficar. Eu fiquei trabalhando um mês, 9 horas, né, por dia ali. Rapaz, no final do mês era um estresse tão grande que eu tive que ir pro hospital, cara. Sim. Assim, sabe, a nuca doendo, sabe, aquela coisa assim de estresse mesmo. Mas é isso, cara, eu acho que, como volto a dizer, tudo fez parte de uma caminhada que foi me fortalecendo, assim, sabe? E essa questão toda de outros empregos que eu fui arrumando, eu fui meio que preparando o terreno para o momento que eu comecei a focar realmente na questão do canal, né? Que aí começaram as aulas e tudo mais. Mas eu fui parar, digamos assim, no YouTube, depois de pensar, cara, eu demorei tanto para aprender a tocar cavaquinho, e instrumento tem muito disso, você demora para aprender. O Vitor sabe muito bem, para você desenvolver uma técnica, você demora às vezes anos, mas para você desaprender, quando você para, é muito rápido, né? Uma semana. Uma semana você já não consegue fazer uma coisa que você treinou meses, anos para poder aprender, né? Então eu pensei, cara, o que eu posso fazer para não desaprender tudo que eu aprendi? Porque eu não queria jogar aquela experiência fora, né? Aquela habilidade que eu adquiri fora. Aí eu pensei, cara, tem um negócio de YouTube aí que o pessoal tá falando e tal, acho que eu vou gravar algumas coisas para esse negócio aí de YouTube, né? E tem muito disso também, cara. O músico, ele precisa ter uma plateia, né? É muito ruim o cara tocar e não ter ninguém para ver, né? Não ter ninguém para apreciar, né? Apreciar aquilo que ele está fazendo. Então, eu vi ali uma oportunidade de ter uma plateia, né? Sim. Então, comecei, cara. Comecei tocando, pegava alguma música que estava fazendo sucesso naquele momento e ensinava para a galera ali, despretensiosamente, totalmente Sim. de forma despretensiosa, sabe? Mas sempre com aquele negócio que eu te falei no começo, sempre querendo ser o melhor naquilo que eu estava me propondo a fazer. Então eu queria ser o melhor youtuber de cavaquinho do planeta. Não queria saber, cara. Eu queria ser o melhor. Só que isso é um fator que eu uso para me motivar, né? E aí eu fazia um vídeo tocando, aí via que não ficou tão legal, arrumava uma outra forma de implementar alguma coisa diferente ali na edição. Depois eu passei a colocar a partitura ali do lado para poder tocar e o cara ir seguindo na partitura ali e tal. E daí foi, cara, criando em mim essa questão, até mesmo de mexer na questão da edição, de vídeo, mas tudo isso na época era com celular, com pouco recurso, né? Em 2012, né? Mais ou menos isso daí. Mais ou menos, eu sou meio ruim de data, assim, mas é por aí. É que eu andei investigando aí, não, né? você é um cara preparado. Não, sou não. Por aí, cara, por aí. Mas foi uma época também muito, muito bacana, cara, porque eu chegava do trabalho e ia gravar vídeo. Era muito legal porque
legal assim, né? Era legal, era divertido fazer, porque eu gostava de fazer, mas assim, era mais uma vez você abdicando, de repente, do momento de estar com a sua família para poder estar apostando num sonho, né, cara? É uma coisa que, eu nem digo sonho, mas uma coisa que algo me dizia que era importante eu apostar, sabe? Então, quando eu chegava do trabalho, normalmente quem chega do trabalho vai ficar ali com a família, né? Assistindo televisão, com a esposa, cuidando do filho. Eu fazia isso ali, mas rapidamente eu já ia para o meu quarto lá que eu já tinha montado não, um quarto que tinha sobrado lá na casa, me fechava naquele quarto e ficava gravando. Até 10, 11, meia-noite. E tem os fatores externos, né? Leandro, o que você está fazendo aí? Sai daí, rapaz, vem ficar aqui. Não, engraçado que minha esposa, ela sempre me apoiou muito nisso, sabe? Sim. Eu acho que ela via muita verdade naquilo ali, sabe? Que era uma coisa que me... O seu querer realmente brotava vamos dizer, externava, né? Aquilo que você realmente queria. Ela sentia isso, acredito eu. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, para as pessoas respeitarem o que você está fazendo, você tem que mostrar que é algo de respeito, né? Quer dizer, se fosse uma coisa que nitidamente eu não levasse a sério, dificilmente eu ia poder cobrar de alguém que levasse a sério, né? Então ela via que eu fazia aquilo ali com muita seriedade, né? Eu ficava ali tentando fazer o melhor possível, arrumava luz e tudo com o celular. Então botava o celular ali, aí comprava um pedestalzinho, colocava o celular, tentava fazer algo diferente e tal. E ela via que aquilo ali era muito bom para mim, porque era uma terapia que eu tinha, né? E ela via profissionalismo naquilo ali. Eu acho que isso pesou, sabe? Ela deve ter pensado, cara, ele não tá fazendo isso aí de bobeira, ele tá vendo alguma coisa importante ali. Ela sempre acreditou muito nesse meu filho, né? E ela tava certa, né? Ainda bem que ela ajudou, né? Que ela apostou comprou nisso. Ideia também. Cara, porque muitas vezes a gente desiste de algumas coisas, né? Por falta de apoio, né? Com certeza. Imagina, você vai comprar uma briga com a tua família, tem gente que compra, né? Mas é uma coisa que desgasta, né? É mais um empecilho, né? Exatamente. Mas ela sempre apostou muito, sempre ajudou muito nesse ponto aí. E vários outros também. Isso é legal você estar falando, porque quando a gente pensa, meu sonho é ser músico, né? As pessoas às vezes pensam só ali no palco, né? Mas músico tem diversas possibilidades de trabalhar com música. Hoje mesmo, minha renda não é diretamente da música, atualmente. Eu ganho algumas coisas, dou aula, faço um show aqui, faço outro, mas assim, o que segura a onda lá em casa é a produtora, né? Outras coisas, mas são tudo junto com a música. Por exemplo, a maior parte dos trabalhos que eu faço são shows, gravando show, né, fotografando. Então, de certa forma, eu tô ali ouvindo, tô me desenvolvendo como músico também, né? Aí você encontrou essa forma no YouTube, né? Sim. Para você continuar esse sonho, né? E também transformar pessoas, né? Dar oportunidade para as pessoas aprenderem, né? Cara, eu tava, dentro disso aí que você falou, eu tava conversando com o Lelê, que é um produtor bem renomado no samba, né? Ele produz muito com o Bruno, que é do Sorriso Maroto. Aí eles têm uma empresa de produção e são os dois juntos sempre nas produções, né? Quase sempre, né? E ele me falou isso, ele falou, Leandro, hoje em dia tem tanta função, digamos assim, adjacentes à função de músico de banda que as pessoas podem fazer e ter muito sucesso. Por exemplo, professor de música. Não, mas professor de música, tem que ter um espaço na minha casa. Cara, pela internet, você não precisa ter necessariamente um espaço físico preparado para aquilo, para receber aluno. Não, hoje em dia, com o celular, você dá aula para a pessoa do outro lado do mundo. Como na época, eu cheguei a dar aula para pessoas que não moravam no Brasil, assim, várias pessoas brasileiros, na sua maioria. Teve um italiano que fez aula comigo também, mas tudo pela internet. E eu penso muito isso que você falou, cara. Às vezes a pessoa... É claro que você tem que ser resiliente, persistente no objetivo, né? Mas você precisa ter também o bom senso e a sabedoria de, em determinado momento, você falar, cara, talvez o caminho não seja esse, calma aí. Vamos olhar melhor qual o caminho que eu tenho que seguir para poder ter sucesso. Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca eternamente, né? Eu acho que foi muito isso, cara. Com certeza, se eu tivesse insistido na carreira de músico de banda, que é uma super carreira, tem vários casos de extremo sucesso, talvez eu seria mais um músico de banda. Sim. Mais um músico, o que não tem problema nenhum, mas assim, talvez eu não faria a diferença dentro do contexto, porque existem músicos excepcionais que dificilmente eu conseguiria chegar no nível deles morando lá no céu azul, distante, insistindo com um grupo, porque tem isso, para você fazer sucesso com um grupo,
é muito complexo. Não depende só de você, né? Você pode ser o melhor percussionista do planeta, mas se dentro de um contexto de grupo não tiver tudo equalizado, dificilmente o grupo vai andar por causa de você, né? Então, se eu tivesse insistido nessa questão de ser músico de banda, talvez eu estaria frustrado hoje. Me olhar e falar, poxa, eu ainda estou tocando aqui, sei lá, num local que não me dá uma renda legal, enfim. Eu tive a sabedoria e o feeling de enxergar uma situação que estava acontecendo naquele momento, que era a internet, que era o YouTube, ligada a uma questão particular também, de não poder mais tocar na noite, uma escolha minha de não tocar mais na noite, até porque eu nunca fui muito de noite, cara, tem isso. Eu sou um cara muito diurno, assim, sabe? Eu sou um cara que eu gosto de viver durante o dia a minha vida de profissional e à noite dormir. E músico sofre muito, porque ele tem que inverter toda essa questão, né? Ele tem que trabalhar à noite e dormir durante o dia. Isso nunca foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Mas fora isso, essa questão mesmo de enxergar o que estava acontecendo naquele momento, da expansão da internet, do YouTube vindo muito forte, aquilo ali foi algo que me despertou, cara. Eu falei, pô, alguma coisa tem ali que pode ser interessante para mim, entendeu? Mas resumindo é isso, eu acho que as pessoas precisam ter objetivo, foco, mas nunca deixe de olhar ao seu redor, cara. Às vezes tem uma oportunidade muito grande ali que você não está enxergando por estar muito fechado num determinado objetivo, né? Às vezes é descobrir quais são as principais ferramentas que você tem em volta de você, né? Para poder captar aquilo que realmente, ou seja, colocar sua energia naquilo que realmente você tem capacidade para poder fazer e acontecer, né? Porque hoje em dia, você falou aí uma coisa muito importante, quero ouvir da sua parte, você falou que nem sempre... às vezes a gente vê grandes talentos, né? E isso nem só no meio da música, né? Em todos outras atividades. São pessoas que têm talento, mas não têm outras coisas que estão agregadas, né? Sim. E como que você vê isso assim? Às vezes é um quebra-cabeça, é um conjunto de algumas coisas que te levam a conquistar aquilo, a ter aquilo, né? Sim. Eu acredito muito, assim, o caminho para o sucesso em qualquer atividade profissional é impossível você determinar com exatidão, né? Como a gente faz para ser um podcaster de sucesso? A receita A receita, ela não é. Mas agora tem alguns princípios que eu acredito, né? O primeiro princípio, eu já até falei aqui, procure ser sempre o melhor naquilo que você faz. Volto a dizer, isso é uma forma de se motivar. Não é que você vai agir como se você fosse o melhor, mas você precisa ter esse combustível. Cara, quem é o melhor nisso aqui que eu faço? É fulano, então eu vou chegar naquele cara. Isso me motiva muito. Segunda coisa que eu acho super importante, você tem que se dedicar de verdade, sabe? Se dedicar de verdade. Às vezes a gente vê pessoas que querem chegar em determinados objetivos, mas elas não se empenham de verdade. O que é se empenhar de verdade? É você doar sua vida para aquilo mesmo, dia e noite. Na época, eu só podia gravar vídeos à noite. Eu poderia muito bem virar para alguém, ou enfim, até para mim mesmo, falar, cara, não dá, é muito difícil, eu chego cansado do trabalho. E você atender 6, 7 horas alguém ali no telefone realmente é uma coisa que te estressa bastante. Mas essa desculpa ia servir para quê? Não ia servir para nada. Eu ia estar só simplesmente arrumando fatores para justificar uma falta de competência minha, né? Uma falta de determinação e tudo mais. Então, o se empenhar de verdade é muito importante, cara. Você realmente empregar toda a sua energia, sua força naquele teu objetivo. Outros fatores, realmente, são fatores assim que a gente não consegue controlar, mas eu sempre penso o seguinte, quando é algo que eu não consigo controlar, aí realmente não tenho o que fazer. Agora, o que eu consigo controlar, eu procuro sempre estar com aquilo gerenciado, digamos assim, né? Que é o esforço, dedicação, buscar sempre fazer da melhor forma, ser o melhor naquilo que a gente faz, né? Isso é sempre um objetivo que me move, entendeu? Muitos vídeos são colocados, né? Muitas produções audiovisuais são colocadas e nem todos viralizam, né? Nem todos. Mas o que você já sentiu
e o que vê, o que pode ser trabalhado, quais são os elementos que podem ser trabalhados para os músicos, né, na maioria das vezes, para que tenha um vídeo com a possibilidade de se viralizar. Cara, isso é muito bacana falar, porque a gente tem vários casos de sucesso no canal, né? Vários grupos que explodiram, vários grupos que tiveram elevado o seu nível de sucesso, assim, né? Quando eu falo isso é porque nem todo mundo explode para o Brasil, mas existem casos que as pessoas melhoram a condição profissional, conseguem cobrar um cachê melhor em determinada região, porque o vídeo andou mais aqui no nosso canal, enfim. Agora, dentro de uma produção audiovisual, a gente tem vários pontos que são, na minha visão, importantes para aquele vídeo andar mais, né? Existe uma estratégia que a gente adota, existe uma série de pontos que a gente vai observando durante essa caminhada que fazem muita diferença. Mas falando propriamente da produção audiovisual, é muito importante a gente primeiro analisar qual o perfil do público que vai consumir aquele produto, né? Por exemplo, se eu tenho uma dupla sertaneja, né, e vou gravar para uma dupla sertaneja, eu não vou pensar da mesma forma que eu penso quando eu gravo um grupo de pagode, porque quem consome uma dupla sertaneja tem um perfil diferente de quem consome pagode, na minha visão. Sim. O comportamento, o horário que vai curtir, o jeito que vai curtir. Então, eu sempre procuro fazer uma análise do ponto de vista de quem vai assistir. Então, eu penso coisas do tipo, quando que a pessoa vai assistir esse vídeo que eu estou gravando? Ela vai assistir numa sexta-feira, chegando cansada do trabalho? Ela vai ligar o YouTube lá na TV dela e vai colocar um vídeo? Será que é assim? Pode ser. Mas será que ela vai assistir quando ela estiver arrumando a casa? Assim, uma pessoa que chega do trabalho e vai arrumar a casa, ela vai botar alguma coisa para assistir? Ela vai fazer isso na hora que ela for fazer um churrasco, for fazer uma confraternização em casa, ela vai botar aquele vídeo. Então, primeiro eu penso isso, quando que a pessoa vai assistir? Segundo, eu sei que aquela pessoa precisa ser presa no vídeo de alguma maneira. Então, tenho que criar artifícios ali dentro do vídeo que prendam a atenção dessa pessoa, né? E aí, isso vai desde o repertório que vai ser tocado, a vibe que vai ter naquele vídeo, né? A edição é muito importante. É um conjunto, né? É difícil eu te falar exatamente isso, mas é um conjunto de fatores. Por exemplo, a questão da edição é algo que é muito importante por diversos fatores. O YouTube ele tem uma questão de tempo de retenção, né? Então, quanto mais as pessoas ficam assistindo o vídeo, mais vai ter resultado aquele vídeo, porque é sinal que é um vídeo que prende a atenção do público e, naturalmente, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Então, você conseguir prender essa audiência é muito importante. A TV já fazia isso, né? A TV fazia isso colocando a melhor cena no final daquele bloco. Eu quero mais. Isso, né? Aí tu fala, pô, eu quero ver o que vai acontecer. Não, mas antes você tem que assistir as propagandas, né? Mas ela te prendia ali de alguma maneira. Não, depois dos comerciais a gente vai revelar aqui o teste de DNA, não tinha isso? Sim. Ou seja, tudo aquilo era para prender a atenção do público. Só que no YouTube a gente não pode fazer isso, né? Num vídeo musical, como é que você vai parar ali para você poder, de alguma maneira, falar, não, fica assistindo aí. Não, você tem que criar artifícios que prendam a atenção da pessoa. E a edição é muito importante porque ela tem que colocar naquele primeiro momento do vídeo o que mais é impactante no vídeo, entende? Quando a gente vai tocar num bar, por exemplo, os grupos de pagode sabem bem como é que é isso, geralmente você começa com um repertório mais tranquilo, tal, esperando o público chegar, não tem isso? Não vamos botar o nosso melhor agora não, porque a casa está vazia, né? Vamos esperar para a gente começar o nosso repertório. No YouTube não tem isso. No YouTube a casa sempre está cheia, né? Então você tem que sempre começar com o pé na porta. Tem um vídeo que viralizou muito lá no meu canal, que é de um grupo de Florianópolis, chama Quinteto S.A. Quando eu vi o vídeo pronto, eu falei, cara, esse começo tem alguma coisa ali que não está como eu quero que esteja, né? E aí eu fiz uma coisa que parece simples, mas que foi, na minha visão, fundamental para o vídeo andar. Eu peguei o momento do meio do vídeo e coloquei no começo, porque no meio do vídeo estava o ápice do vídeo. Todo mundo já tinha tomado todas as cervejas do mercado público lá de Floripa, estava todo mundo animado, gente em cima da mesa, o repertório deles estava no ápice ali. Então eu falei, cara, eu não posso contar que todo mundo vai esperar chegar nesse meio para ver esse momento. Então eu peguei esse momento e coloquei no começo. Sim. Isso fez o tempo de retenção do público crescer. Ou seja, a pessoa foi impactada por aquele momento do vídeo e isso fez ela ficar mais tempo assistindo o vídeo.
Aí o algoritmo do YouTube olhou e falou, pô, esse vídeo aí é bacana, porque as pessoas estão assistindo ele por um tempo maior do que a média. E aí esse vídeo viralizou, hoje ele tá com mais de 20 milhões de visualizações. E é um ponto que é chave para um vídeo andar no YouTube. É você prender a atenção de quem está assistindo, né? Ou seja, são vários fatores, assim, né? Tem que ter um olhar realmente do produtor, no seu caso, um audiovisual aí que tem essa percepção, né? Isso. De, por exemplo, você teve alguns vídeos também que tiveram um grande crescimento, que foram vistos, né? Muitos views aí, entre menos é mais, né? De propósito, né? Foram os vídeos que tiveram, hoje tem mais de 100 milhões de visualizações, né? Então não é para qualquer um, né? É uma coisa que tem que ter. Então eu sinto que você tem esse feeling, você tem esse olhar diferenciado, né? Para o pagode, para essa cena do pagode, do samba. Isso é muito legal. Esses dois casos que você citou, assim, são dois casos emblemáticos, assim, porque Brasília, diferente daquela época que eu comecei tocando cavaquinho lá no Céu Azul, Sim. que era tudo muito distante, né? Tudo mato, né? Nossa, era tudo mato. Tudo da época que tudo era mato, como diz, né? Porque, o que eu quero dizer com isso? A gente assistia na TV o artista, que era sucesso no Brasil, pra gente que estava lá no Céu Azul assistindo, era como se aquele cara fosse de outro planeta. Porque era muito distante a realidade, entende? Na minha cabeça, pô, quando que eu ia encontrar o Salgadinho, por exemplo, na época era um cavaquinista, assim, até hoje, muito renomado, né? Era muito difícil, era como se fosse realmente um super-herói que a gente só via na TV, né? O Thiaguinho fala isso, que na época que ele estava começando, ele via essas figuras dos anos 90 como super-heróis da música, e realmente é isso. O Thiaguinho, ele é de uma região também que não é polo do pagode, que é Ponta Porã, né? Ou seja, ele também via com essa distância. Mas voltando, hoje é diferente. Hoje você tem aqui em Brasília um movimento do pagode que fez com que a cidade também se tornasse um polo da música, especificamente do pagode, né? Hoje a gente tem aqui grupos que são sucesso no Brasil todo, né? E ter participado desse processo, para mim, é um motivo de orgulho, assim, gigantesco, porque o meu canal, na época que começou, ele começou numa contramão, porque era muito mais lógico se alguém do Rio ou de São Paulo fizesse o que eu fiz naquele momento, concorda? Sim. Porque a pessoa que é do Rio ou de São Estava Paulo... no eixo, né? Exatamente. Vamos dizer, fora do eixo, né? Exatamente, fora do eixo. Então hoje, eu olho para trás e vejo, caramba, foi realmente um fator decisivo dentro desse movimento que se criou em Brasília, porque a gente tinha aqui em Brasília uma grande vitrine, que é o meu canal. Somado a isso, a gente sempre teve músicos excelentes, excepcionais aqui em Brasília. Tem gente de fora que fala, poxa, mas Brasília agora está tendo tanto músico bom. Cara, não é de agora. O Clube do Choro está aí há quantos anos? Com músicos excepcionais. Por exemplo, no pagode se falava muito da percussão, né? A percussão do Rio, a percussão de São Paulo, os caras são muito bons, sempre foram muito bons. Mas aqui a gente sempre teve muito músico bom, percussionista, muitos. Só que não se tinha a vitrine. Porque a vitrine que existia na época era a TV. Onde é que ficava a TV? O Rio ou São Paulo. No máximo o cara ia aparecer num jornal local, né? Hoje, agenda cultural, no final de semana, né? Tocando 2 segundos ali, né? Aquela coisa totalmente rápida, enfim. A internet quebrou essa barreira, né, cara? A internet, ela globalizou de tal forma que você vê um cara tocando e aprende com ele, como eu falei, independentemente de onde ele esteja, né? Então isso democratizou muito também a habilidade, né? Ou seja, para você pegar a técnica de alguém, você não precisa estar do lado do cara. A internet quebrou essa barreira. Então Brasília cresceu muito musicalmente, o meu canal ele foi uma vitrine importante e outros fatores somados fez com que Brasília hoje se tornasse um dos polos do pagode. Tem outros grupos vindo, espero que isso continue vindo e acontecendo, porque eu falo isso muito para os músicos, para os artistas aqui da cidade que conversam comigo sobre esse assunto. Foi super importante o surgimento do Menos é Mais, que hoje é um dos principais grupos do Brasil. Antigamente era surreal a gente pensar isso, né? Um grupo de Brasília ser um dos principais do Brasil, assim. É indiscutível isso. Hoje, no momento, não tem como você falar dos principais artistas do pagode e não citar o trabalho deles. É impossível. Não é? De propósito, também é um grupo que
cresceu demais e também é um dos principais do Brasil hoje. Então, assim, você ter essas referências dentro do segmento também aqui ajuda muito, mas isso precisa de uma continuidade. Porque para você ter um movimento de fato forte aqui, você precisa ter outros grupos aparecendo, né? É um processo não reformulação, mas de fortalecimento, né? Porque no Rio nunca teve um ou dois grupos, sempre foram vários grupos fortes. São Paulo é a mesma coisa, então aqui a gente precisa disso também. Então eu torço muito para outros grupos aparecerem bem. A gente tem o Fala Comigo agora, que é um grupo que eu estou à frente, que está vindo muito bem. É um grupo que alcançou números muito expressivos na internet. Tem um vídeo deles com mais de 13 milhões de visualizações. A gente até gravou agora a segunda edição, que é uma roda de samba com o Thier, que é um grande amigo meu, e que vem apadrinhando o grupo. A gente tem outros grupos bons aqui também surgindo. O grupo Deu Vibe, que é um grupo muito bacana também aqui da cidade. O grupo Benzadeus, que é um grupo inclusive gerenciado pela produtora do Menos é Mais. O grupo Largo Tudo, que eles também gerenciam. Eu torço muito para o sucesso desses e todos os outros também. Eu vou tentar lembrar outros nomes ao longo do papo, mas resumindo a história, quanto mais grupo de sucesso e forte aqui na cidade surgir, melhor para todo mundo. Melhor. Se o Largo Tudo se tornar o novo sucesso do Brasil, vai abrir portas para outros grupos. Se o De Propósito, na verdade já é uma realidade, mas se o Fala Comigo se tornar um grande sucesso no Brasil, vai abrir portas para outros, cara. Como já está, né? Caminho para isso. Exatamente. Né? E não é um discurso demagógico, não, é uma realidade, cara. Sim. É uma realidade, porque a música é isso. Se você tem um artista explodido no Brasil do lado da sua casa, no quintal da sua casa, isso vai abrir portas. Vai, até porque ele, para abrir o show dele, vai precisar de um que está começando. Então isso vai trazendo dentro do cenário da música, né? Sim. Vai agregando, né? Vai somando, né? Não, e essa questão dos grupos estarem juntos é muito importante. E o De Propósito, Menos é Mais, é um caso claro disso, né? Um dos vídeos mais, na verdade, o vídeo mais visto na história do YouTube, quando o assunto é pagode, é o Churrasquinho do Menos é Mais, que é uma gravação, que você estava lá inclusive, né? Uma gravação do De Propósito com o Menos é Mais, né? Tem a figura ali do Kaique, que é do De Propósito, o grupo Menos é Mais, ou seja, é uma junção. Então, essa questão de ter vários artistas fazendo bons trabalhos faz gerar esse tipo de situação, concorda? Isso foi gravado aonde? Aqui? Cara, isso, na verdade, não foi uma gravação feita por mim, foi feita pelo grupo mesmo, lançado no grupo do Menos é Mais. Você teve na produção audiovisual de alguns grupos que você falou aqui, você teve nessa produção, né? Sim, a gente gravou o primeiro do Menos é Mais, certo. Que foi uma gravação feita aqui no Lago Sul. Os demais a gente lançou, não foram gravados por nós, mas a gente lançou depois o do Boteco, que também já tem milhões de visualizações lá no meu canal, o Brasólia, depois... Cara, Bada Boa, né, que é esse do Boteco. Isso, acho que foram os três primeiros. Do De Propósito a gente gravou, a gente produziu o primeiro audiovisual deles. Foi também um ponto importante, cara, porque eu sempre acompanhei o De Propósito, sabe? É um grupo que eu lembro quando eles foram tocar lá onde eu moro, na cidade onde eu moro. E eu vi aquele grupo, gostei do grupo e tal, e eles tocavam muito ali no Via Carioca, ali no Guará, né? Eu não ia muito, porque eu nunca fui de sair muito, mas quando eu ia, eu gostava muito e tal. E o De Propósito é um grupo que, na época que eu gravei, ele já tinha 9 anos. Eu gravei um vídeo de 9 anos do grupo, né? O aniversário de 9 anos, eles comemoraram gravando comigo esse trabalho, né? Que é o Luau do DP. Então, quando eles me procuraram para gravar, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu já estava esperando esse convite, sabe? Porque eu vi o grupo ali, já tinha gravado outros grupos da cidade e tal, mas eu estava esperando o convite deles porque eu queria fazer alguma coisa com eles, porque eu sempre gostei muito do trabalho do grupo, né? E a gente gravou esse primeiro e foi muito difícil, cara, porque choveu muito, assim, muito, muito, muito mesmo. E tava aquele ambiente que a qualquer momento ia cair um dilúvio. Pô, a gente que grava, você sabe, isso aí é uma das piores coisas, cara. Você tá gravando, você olhando pro céu. Cara, é loucura. Pensando. Nossa. E aí o público às vezes não chega. O público não chega. A expectativa era de chuva, né? E aí, até em função disso, eu virei para eles, foi até pro Xande, que é integrante do grupo, falei, Xande, arruma uma cobertura pra gente, cara. Coloca lá uma tenda, porque a gente precisa ter uma precaução para uma situação de chuva. Ele fez...
colocou, mas mesmo assim a chuva, como ela estava ameaçando vir, ia ser problemática de qualquer jeito, né? Então eu estava torcendo para não chover, então a gente conseguiu gravar quando terminou, eu tenho até esse vídeo, cara, eu vou até postar de novo num TBT desse da vida aí. Sim. Quando eles finalizaram o show e se curvaram assim agradecendo o público, um dilúvio caiu, um dilúvio. Gente rolando a escada, tropeçando, o Rogério, que é um amigo nosso que grava com a gente, subindo para pegar a bolsa dele para salvar os equipamentos que estavam caindo na água. Uma loucura, uma loucura. Mas eu tenho isso também, cara. Toda vez que tem um problema no vídeo, na gravação, parece que é um sinal que vai dar certo. Toda vez. Quando a gravação corre tudo muito bem, eu já fico preocupado. Falo, pô, deu muito certo, cara. Tem que ter um problema, tem que ter um problema. Nessa de sexta-feira, por exemplo, que o Vitor gravou com a gente lá também. O Thier, né? Com o Thier, ele fala comigo. Num determinado momento do show, simplesmente alguém tropeçou no cabo de rede que liga a mesa à unidade móvel que estava captando o áudio. Simplesmente alguém tropeçou. Desconectou. Foi um problema seríssimo, a gente correu, resolveu. Pô, fiquei aliviado, finalmente um problema. Tá tudo muito certinho. Tá esperando o problema. Mas, ou seja, essa gravação... Cara, isso que você ficou sabendo, rolou outras coisas. Outras, tá vendo? Resolvendo até chegar, tá tudo ok. Não, sempre tem, cara. Não, teve uma vez que eu gravei e pegou fogo. Nossa. Você até apagou o fogo, né? Cara, tem um vídeo. A gente estava gravando aqui no Lago Norte, inclusive, no local de evento, de casamentos, e é época de seca aqui em Brasília. Quando é época de seca aqui em Brasília, o cerrado fica igual papel, né? Você não pega fogo muito rápido. E aí a gente estava lá montando tudo, de repente uma fumacinha brotou no horizonte assim, né? Aí o Rogério virou e falou, cara, tá vendo ali? Eu falei, tô, tranquilo. Continuei montando as coisas lá pro pessoal e tal. Era enfim, a céu aberto assim, num gramado. Aí ele de novo, Leandro, eu acho que aquela fumaça tá muito perto, cara. Eu olhei de novo e falei, não, pô, tá tranquilo, continuou montando e tal. De repente eu olhei e falei, caramba. De repente veio aquele fogo no cerrado, ele alastra muito rápido. Quando a gente teve atenção para aquilo, o fogo já estava tão próximo que a gente teve que sair correndo, pegando tudo, desmontando tudo. Pegou fogo na área quase toda onde a gente ia gravar, menos no meio onde os músicos iam ficar posicionados. Como a gravação ia começar à tarde, as pessoas iam enxergar tudo aquilo queimado, eu falei, cara, vamos começar a gravar um pouco mais tarde, porque quem trabalha com produção igual a gente faz, cara, que são produções, em alguns momentos até... não vou dizer artesanais, porque parece que é algo amador, mas o orçamento é sempre muito reduzido, você tem que se desdobrar. Então a gente meio que aprende a resolver problemas, né? A gente precisa resolver problemas a todo momento. Professor Pardal, né? Mais ou menos. Né? É isso, criando cara. Ali. O cenário ele é sempre adverso, assim, não tem jeito. Então eu pensei, cara, então ao invés de gravar durante o dia, vamos gravar à noite, vamos tentar iluminar de uma forma que a gente consiga esconder aquela área queimada. Deu certo, a gravação andou muito bem. Como a do De Propósito mandou, cara. A do De Propósito, eu não vou lembrar os números exatos aqui, mas os vídeos somados devem já ter passado certamente de uns 50 milhões de visualizações, assim, cara. Então, assim, foi um trabalho que eu fiquei feliz quando eu recebi o convite, muito feliz com o resultado. Igualmente, quando eu recebi o convite do Menos é Mais também para gravar e lançar os trabalhos, enfim. Eu sempre olho para essa história do Pagode de Brasília, essa história recente, né, do Pagode de Brasília, eu sempre olho com muito orgulho, assim, sabe, cara? Porque eu vejo o trabalho que eles estão fazendo hoje, o resultado que eles estão colhendo hoje, fico muito feliz, não só por ter feito parte em algum momento daquilo. Eu sempre falo, não foi... Tem gente que fala assim, foi por causa do canal. Não, eu me vejo como um instrumento, e eu uso muito esse termo. Eu fui utilizado por Deus naquele momento para poder facilitar uma determinada divulgação, um lançamento, uma gravação, que somados aos esforços que obviamente eles fazem e sempre fizeram, culminou no que aconteceu, o que vem acontecendo com esses grupos, que é o sucesso, né? Então eu fico feliz em ter feito parte disso, não só dessa caminhada deles, mas dessa caminhada do Pagode de Brasília para se tornar também um polo do Brasil quando o assunto é pagode, né? Então isso é um motivo de orgulho, cara. Muito mais do que os views, muito mais do que, eventualmente, algumas questões financeiras. Eu acho que a representatividade desse trabalho que a gente vem fazendo é muito importante. E talvez a gente só vai ter a real noção muitos anos lá para frente.
Porque quantos grupos não vão surgir, quantos artistas não vão mudar de vida, né? Como vem mudando, né? Quantos shows não vão acontecer que movimentam a economia? Que, entende que é uma coisa muito mais... Uma coisa ligada à outra, né? Vem trazendo isso, todo um movimento, né? Isso é tudo muito maior do que simplesmente um vídeo que está com tantos milhões de visualizações. Não, o contexto é muito maior. Eu falo muito, viu, gente? Pode não, porque eu vou soltando, eu vou aí. falando. A gente tem que virar música. Cada corte desse depois tem que virar uma música. Eu já vi que já virou música, alguma coisa que aconteceu no Brito do Revelação. Podcast que eu fiz lá. Foi mesmo. A minha história com a música, comecei na viola, né? Meu pai é violeiro, então assim, sempre fui em show de viola. E ao meio da viola, assim, é um violeiro, dois, às vezes 3 pessoas tocando. Aí quando eu comecei a fazer essas produções, foi o primeiro com o Thiago Viegas, de vez em quando a gente faz junto, até ele me indicou para trabalhar com você, né, lá antes da pandemia, né? O primeiro foi qual mesmo que Cara, fez foi comigo? aqueles em Goiânia, depois a gente... não, foi Maceió, lembra? Foi no Acre, né não? Não, Maceió? Acre foi No Maceió, do Jorginho Maceió. Sorriso. A gente gravou também lá em Goiânia, que foi o Camisa 10, que é um grupo que tá indo muito bem agora também. Que a gente fez Goiânia e Acre, né? E Acre, olha as loucuras, né? Mas, enfim. Aí eu fiquei impressionado, assim, porque para o pagode acontecer, é uma estrutura enorme. São muitos músicos para o som acontecer, para aquele negócio, para o público realmente sentir, né? Aí eu já falei, cara, o pessoal é profissional. E eu até falo com alguns violeiros, cara, a gente é muito esculhambado em algumas coisas, assim, sabe? Tipo, muita dificuldade, esqueci meu cabo P10, sei lá quantos cabos tem para fazer um pagode. E o pessoal, sabe, toda essa estrutura. E você falando como começou, né, o canal, você dando aula, depois você começou a fazer entrevistas, né? Sim. E você dá para perceber que, assim, a indústria musical está sempre se atualizando. Como é que você vê hoje a indústria? Como é que você vê antes? Como é que você vê hoje, assim? Sim. Cara, assim, primeiro só um parêntese nisso que você falou, que eu acho importante pra caramba também, que realmente o pagode, para ele ser produzido, é uma engrenagem muito grande, cara. Você vê uma banda de rock, por exemplo, né? São menos músicos, a estrutura é menor, não seja fácil, mas assim, quando você olha para um show de pagode, que nem precisa ser algo grande, é um show às vezes mediano, você já está lidando com uma banda gigante, com uma equipe muito grande, com produção, enfim. Então realmente isso dificulta bastante, cara. Mas é isso, a gente vai se adaptando, né? Em relação ao mercado da música, o que eu vejo muito é isso, é essa questão da descentralização dos novos grupos, dos novos artistas. Eu acho isso muito, muito saudável, cara, para o processo, né? Você ter grupos surgindo de regiões diferentes, porque acaba se trazendo para o meio do samba sotaques musicais diferentes também. A gente falou que do Camisa 10 é um grupo de uma região totalmente dominada, entre aspas, assim, pelo sertanejo, tendo uma desenvoltura grande no pagode. Mas, naturalmente, o cantor e o grupo, ele traz essa veia do sertanejo, essa veia de outros estilos musicais, como, por exemplo, a gente tem artistas do norte muito, muito bem no cenário, e, naturalmente, eles trazem essa experiência musical regional para o pagode, e isso traz para o pagode novos sotaques, né? Isso eu acho muito bacana, cara. Inclusive Brasília tem referências musicais diversas que com certeza você vai ver dentro dos grupos que se destacam aqui. Então eu vejo muito no mercado da música hoje um fortalecimento desses outros cenários. Isso faz com que o movimento do pagode cresça de uma forma muito maior e traz também para o ambiente do consumo de música públicos que antigamente não consumiam, né? Você pega, por exemplo, o adolescente de Goiânia, por exemplo, vou usar Goiânia de novo como exemplo, que é aqui pertinho da gente, né? Dificilmente ele teria acesso a um grupo de pagode para ele ser fã no quintal da casa dele, porque ele teria que ser fã de um grupo que estivesse lá em São Paulo ou no Rio. Talvez isso fizesse com que ele nem fosse tão fã do pagode, porque ele não estava ali no ambiente dele, não estava tocando na balada que ele ia, né? Então, quando você tem grupos bons e aparecendo bem próximos ali de onde o público está, isso fortalece também, né? Indiretamente, esse é um fator importante. A questão digital é algo que vem pesando muito assim para a mudança do cenário da música, cara. Você ter um acesso facilitado às produções
seja uma produção musical, seja uma produção audiovisual, isso popularizou muito mais o processo de produção musical. Então, hoje você consegue, com um recurso muito menor do que antigamente, produzir um conteúdo de muita qualidade que vai ter um impacto maior do que você teria se fizesse um CD antigamente, né? Antigamente, para um grupo aparecer, ele tinha que gravar um CD. O CD sempre foi muito caro fazer, porque exatamente por aquela questão que a gente falou de envolver muita gente, para você gravar um CD você tinha que ter grana para ir lá para o Rio, para São Paulo, que sempre foi onde você encontrava, né, um grande produtor, um grande estúdio, grandes músicos e tudo mais, mas era muito impossível para quem estava aqui fazer isso. A porta de entrada é muito grande, né? Muito difícil, era muita barreira para você conseguir juntar um dinheiro para ir para lá. E outra coisa, você até em alguns momentos conseguia fazer isso, mas e aí, como é que você ia divulgar isso? Como é que você ia lançar isso? Como é que o grupo fazia antigamente? Ele gravava um CD e ele lançava no rádio e na TV. Mas sempre foi um processo caro. Para você lançar um trabalho na rádio, você precisa investir uma grana para sua música tocar. Para você ir na TV, muito mais difícil, né? Hoje em dia não, você consegue localmente produzir um conteúdo e localmente você consegue, através da internet, jogar isso para o Brasil, para o mundo todo. Então isso foi uma quebra de paradigma assim, gigantesco no mercado da música. Ou seja, você necessariamente ganhou uma autonomia maior e as coisas, os recursos ficaram mais acessíveis a todo mundo, né? E a internet teve um papel fundamental. O ponto do pagode, trazendo para a realidade do pagode, importante, é que o público do pagode está começando, e eu acho que ainda é começando, apesar dos números muito bons que a gente tem, a migrar para o digital. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que começou a gostar do pagode nos anos 90, que foi o meu caso, por exemplo, nem todo mundo que começou a curtir pagode naquele momento passou a ter o hábito de ouvir música no Spotify. Sim. Concorda? Assim, nem todo mundo que tem seus 35, 36 anos... É old school, né? É. Galera da escola velha. Não tem assim. Isso. Assim, a pessoa de 40 anos, por exemplo, nem todo mundo de 40 anos está ali no Spotify, YouTube. A gente está porque é o nosso trabalho, né? Ou seja, aquele público grande do pagode, ele ainda consome no carro através do pendrive, ele ainda é aquele cara aqui do rádio, né? Apesar de parecer que não, mas se você analisar com mais atenção, você vai ver que existe muito público do pagode, muita gente que consome pagode, que ainda não é vista no gráfico de visualizações de streams das plataformas. Sim. Ou seja, o público do pagode é muito maior do que a gente consegue ver quando faz um levantamento de quais são os segmentos musicais mais ouvidos no Spotify. Aí você vê o pagode às vezes em quarto, quinto lugar, você fala, cara, não é possível, cara, tem show de pagode toda semana lotado. E um dos pontos que eu vejo é isso, nem todo apreciador, consumidor de pagode, ele está no Spotify ainda. Nem no YouTube muitos estão. Parece loucura. Vou dar um exemplo aqui do Dudu Nobre, que é um artista super conhecido. Um dia eu batendo um papo com ele, ele falou assim, Brito, tem lançamento que eu faço, que eu mando na lista de transmissões, assim, lancei uma música nova, confira lá no Spotify. Ele diz que sempre acontece de alguém mandar uma mensagem assim, onde é que fica essa loja Spotify para eu lá comprar o seu CD? Eu quero comprar essa música aí. Certificando o que você falou, né? Entende? Então, assim, a gente sempre tem que lidar com essa diversidade de acesso, né? Eu sempre penso isso, cara, eu preciso fazer com que o produto que eu estou produzindo chegue para o público. É muito difícil eu fazer esse produto chegar se não for pelo YouTube, que é a minha plataforma principal. Então, eu vejo que aos poucos o pagode vai crescer cada vez mais nesse aspecto de números, de streams, de visualizações e tudo mais, porque o público do pagode ainda está chegando. Diferente de outros segmentos musicais, que o cara já nasce ali, né? O trap, por exemplo, é um segmento que, ele é de jovem, cara. O cara já nasceu, o cara que consome trap, ele já nasceu com o celular na mão, né? E acredito que deve ser o primeiro hoje dentro das plataformas. Deve ser o primeiro ou o segundo, né? Então, assim, ainda é um caminho que a gente vai percorrer e vai fazer com que a gente ganhe mais mercado ainda, assim, sabe? Mas o que falta é um elemento é um elemento, um vínculo, vamos dizer assim, um elo, tem que fazer, porque às vezes fazer esse elo, existe hoje profissionais para isso, né? Sim, com certeza, sim. né? É igual
eu vejo poucas ferramentas hoje na internet ensinando isso, né? Sim. Ensinando isso, né? A parte de marketing especificamente, né? Eu acredito que passe muito pela questão de educar no sentido de mostrar para esse público que tem essas plataformas, entende? Sim. Isso é um processo de médio e longo prazo, né? Eu não vejo que é algo tão simples e rápido de resolver. E tem também uma questão de novas gerações que vão surgindo, né? Vai se renovando. Aí a gente já entra em outro aspecto, né? A gente precisa fisgar esse público jovem para o pagode. O que eu quero dizer com esse fisgar? Eu tenho um filho de 18 anos, né? 17 vai fazer 18 anos agora. Ele foi parar para ouvir pagode recentemente. E eu fiquei observando isso. Ele com 14 anos, ele pediu uma guitarra, aí começou a aprender guitarra, aí ele escuta muito pop internacional, não sei o quê. Com 16 para 17, ele começou a se interessar pelo pagode. Mas eu observei muito que ele começou a se interessar por grupos e músicas que tinham um papo que ele se identificava. Né? Porque existe essa questão da identificação. Né? Então, o pagode, ele, por diversos fatores e vários artistas são responsáveis por isso, começou a observar, não, eu preciso me comunicar com essa galera nova, porque senão eu vou ficar dependente só daquele público que tem hoje 35, 40 anos de idade, que é um público que ainda não está na internet, como a gente está falando, não está na sua maioria na internet. Né? Então, passa muito por isso, renovar o público. Os papos das músicas é um fator importante, porque isso vai atrair o público, e eu vejo que isso está acontecendo muito, cara, e aí eu vejo vários grupos e artistas responsáveis por isso. Thiaguinho é um dos responsáveis, porque ele trouxe para o pagode uma de juventude muito importante, né? Ele começou nas músicas dele a usar papos muito modernos, atuais. Nas melodias, ele começou a aplicar muita melodia que é mais perceptível, né? Mais atraente para o ouvido do jovem, né? Usando black music, R&B, que são músicas que o jovem sempre está escutando. Então, parece um ponto que não é tão importante, mas isso é muito importante, porque isso vai fisgando o público mais jovem, né, mais novo. O Tardezinha, que é um evento muito, que inclusive vai voltar agora, foi um evento muito... Do Thiaguinho, né? Do Thiaguinho, e é um evento jovem, naturalmente são os jovens que vão, né? Vindo mais para o momento atual, o Menos é Mais está sendo muito importante para isso, porque o público do Menos é Mais é muito jovem, né? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque ele atraiu não só um público mais jovem, mas um público que não era muito de pagode. Isso é nítido nos shows deles, né? Então isso é muito importante, porque ele tá fortalecendo ainda mais a base de fãs do pagode, né? Então esse processo ele é muito importante, cara. Ele é muito... E foi uma quebra de paradigma também para o pagode, porque o samba, o pagode, ele sempre teve muito essa questão das raízes, né? Essa questão da tradição. E teve sempre uma vertente, uma veia do pagode que sempre foi muito conservadora nesse aspecto. O Thier, que é um grande amigo meu, ele falou, cara, quando eu coloquei a bateria no meu show, teve gente que reclamou. Não, isso aí já descaracterizou, não pode ter bateria, o seu show tem que ser um pagode. Agora, quando o Sorriso Maroto, por exemplo, mudou um pouquinho a veia musical, trazendo influências de outros estilos musicais, gravando músicas que não eram necessariamente tão comuns no pagode, isso também foi um fator que gerou uma certa estranheza por algumas pessoas que sempre tiveram essa questão conservadora, não pode mexer na estrutura do pagode. Né? Mas isso é importante demais, cara, isso é importante demais porque chama a atenção de um outro público que não está consumindo ainda aquele estilo musical, né? Então são vários fatores, desde a parte musical até essa parte educacional mesmo, assim, de instruir o cara, consome isso aqui, ó. Você baixa no seu celular, você tem ali o aplicativo de música, você não vai pagar, você consegue consumir de graça, porque tem gente que acha que paga, né? Tem gente que acha que paga para se inscrever no canal. Então, até que ponto você acha que a gente pode pegar a influência de outros estilos e colocar no estilo? No caso, pega alguns pontos do sertanejo e traz para o pagode. Até que ponto você acha que é válido, até que ponto passa do ponto no sentido? Sem descaracterizar. Sem descaracterizar, porque isso é uma coisa assim que a gente vai estar sempre falando, né? Sempre. Não só no pagode, não. Essa discussão geral, né?
quando o piseiro surgiu forte, muita gente do forró, tenho certeza que falou, pô, mas estão descaracterizando o nosso forró, Luiz Gonzaga e tal. Então, assim, essa modernidade na música, ela é inevitável, né, na minha visão. O que eu penso é o seguinte, Vitor, tem que ter música para todos os gostos. Então, assim, tem que ter aquele samba mais tradicional, aquele samba, entre aspas, conservador no sentido musical, né? Tem que ter. Mas tem que ter também aquele som mais moderno, tem que ter aquele som com a influência da música eletrônica. Tem que ter, porque vai ter público para aquilo, né? Então você precisa ter várias opções. É igual um cardápio, né? Quando você abre o teu Spotify, você vai ter um cardápio. Você vai ter um som mais conservador para quem é daquele segmento e um som mais moderno para quem é dessa vertente, né? Eu acredito muito que música, e eu aprendi isso nessas entrevistas que eu faço, nessa troca de conhecimentos que a gente tem com os artistas, e graças a esse trabalho que a gente vem fazendo, e a Deus também, a gente vem conhecendo muita gente experiente demais, assim, sabe? Muita gente muito importante no samba, como, por exemplo, o Biravaí, que é um produtor super renomado, e vários outros que eu já entrevistei. Uma coisa que eu vejo e aprendi com eles cara, você não pode podar a música, porque a música é uma arte, né, cara? E a arte, ela precisa ter uma liberdade de criação. Então, quando a gente fala de composição, de produção musical, se você fala, não, você não pode fazer isso, às vezes você vai estar podando o surgimento de uma música, de uma obra que vai ser a mudança de chave de tudo, né? Imagina se virassem pra gente e falassem, não, você não pode gravar DVD com uma câmerazinha semi-profissional, não. Você não pode gravar vídeo com o celular, você tá maluco? Não pode. Imagina se a gente tivesse ouvido isso e não tivesse feito, né? Não, você não pode gravar uma música e lançar na rádio, uma música gravada no estúdio na sua casa. Como? Por que eu não posso? Né? Imagina quantos sucessos não teriam sido podados naquele começo e não teriam se tornado realidade, né? Então, eu acho que essa questão de deixar a inspiração falar e o público escolher, isso nunca pode acabar, porque é o público que escolhe, né? No final das contas, Sim, concorda? concordo. Eu já ouvi música, e para não dizer que a gente só acerta também, né? Teve música que eu ouvi, que a pessoa me mostrou e falou, ouve essa música aqui. Eu ouvi. E aí, gostou? Eu falei, cara, e eu falo só quando a pessoa me pergunta também, né? Sim. Gostou? Eu falei, cara, não gostei. A música explodiu, foi um sucesso também. Ou seja, porque o público abraçou, né? E é o público que abraça. A gente não tem uma verdade absoluta, ninguém é detentor de uma verdade absoluta, né? Não, eu sei o que acontece. Só é sucesso isso aqui. Não, cara, o público é que manda, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta assim, mais diretamente, eu acho que esse parâmetro é o público que coloca. Então, quando o Thiaguinho entrou no Exalta, por exemplo, e começou a gravar esses pagodes com uma cara diferente, teve gente que olhou com estranheza, mas teve um público gigantesco que estava só esperando aquilo para se tornar pagodeiro. Sim. E hoje essa galera já tem filho que também já se tornou pagodeiro. Então você imagina a complexidade e como a engrenagem vai rodando, né? Então o público é quem manda, cara, assim, de verdade, na minha visão. E você falou uma coisa interessante, né? Que é adaptar a essa garotada, tudo isso, Sim. né? Hoje tem plataformas, hoje tem Instagram, hoje tem YouTube, hoje tem o TikTok, né? Cara, Que isso, eu vi cara. também que você tá lá no TikTok, TikTok. Não, Então, é engraçado isso, porque a gente precisa sempre se adequar a essas mudanças. sim, E sempre entender qual a melhor forma que eu posso utilizar aquela plataforma para o fim que eu desejo. Exemplo, o TikTok ele é caracterizado por danças, concorda? Sim, Todo mundo olha, quando escuta a palavra TikTok, já pensa em alguém dançando. E aí muita gente pensou, cara, mas pô, eu sou pagodeiro, eu sou sambista, como é que eu vou ficar fazendo música e tal? Só que eu sempre falo o seguinte, cara, não existe um manual de utilização única e exclusiva da plataforma dessa determinada maneira. Não, a plataforma está ali, você precisa descobrir como você pode usufruir melhor dela. Então, o TikTok, por exemplo, que é uma rede que eu me surpreendi com o meu crescimento lá. A gente está com um número bem expressivo de seguidores lá e eu achei uma forma de trabalhar o meu conteúdo lá sem que eu esteja dançando lá. sim. Você não vai ver um vídeo meu dançando no TikTok. E eu não tenho problema nenhum nisso, mas não é isso que eu uso para crescer o meu conteúdo lá. Imagina se eu tivesse pensado, não vou pro TikTok, não, lá é só dança. Não, cara, eu falo isso para os grupos. Nem todo grupo tem a característica artística de fazer danças, né? A gente tem que respeitar o perfil artístico de cada um. Talvez seja o do Vitor, talvez não seja o seu, né? Natural. Sim.
Então você precisa achar a tua forma de utilizar aquela audiência que está lá só esperando o teu conteúdo, né? Então você precisa achar o teu jeito de atuar dentro daquela plataforma. Se um grupo está começando agora, se você fosse esse grupo, o que que você começaria a fazer? Tivesse assim, pouco recurso, assim, menos é mais nesse sentido, assim, pouca estrutura. O que você faria? Presta atenção nessa daí, hein? Presta atenção que isso aí é bem... Essa orientação eu acho que é muito legal aí que o Leandro vai dar aí. Essa pergunta é muito boa, cara, porque a gente se depara com isso todos os dias, na verdade, porque a gente trabalha majoritariamente, principalmente com artistas novos, com grupos novos. Eu me orgulho muito de dizer isso, porque é uma camada musical que é fundamental para o crescimento do pagode. Se a gente só pensar em quem já chegou, como é que a gente vai repor isso, né? Então, assim, primeiro ponto, está presente em todas as plataformas possíveis que o público vai consumir a música. Então, esteja no TikTok, esteja no YouTube, esteja no Facebook. Inclusive, o Facebook é um caso específico que tem gente que acha que o Facebook já foi. Mas não, cara, tem muita gente que ainda está lá no Facebook e não está no Instagram, né? Então, você precisa estar presente em todas as plataformas, é o primeiro ponto. Inclusive nas digitais, no Spotify, ter o seu perfil no Spotify, ter o seu perfil no Deezer, que muita gente ainda no pagode não sabe como faz, né? E por isso que eu acho que passa muito por essa questão educacional mesmo, de você entender como é que funciona o mecanismo da música. Hoje é impossível eu ser um músico, ter um grupo, ser um cantor e não entender o business que está por trás de tudo aquilo, né? Como é que funciona a plataforma digital, né? Tem gente que, não, eu vou subir lá para as plataformas, mas quais? Não para o Spotify, mas o cara às vezes não sabe nem que plataforma envolve uma série de outros aplicativos de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, ou seja, você tem que estar em todas elas, entender como é que funciona a monetização daquilo, entender como é que você faz para poder ter uma música ali. Tem gente que não sabe qual é o processo. Não, acessa um site lá e subo. Não, você sabe administrativamente o que você tem que fazer para poder fazer aquilo acontecer? Aquele processo todo de liberação, questão autoral, você sabe gerar um ISRC. A música ela é muito mais complexa do que ir lá e tocar, né? Existe um processo gigantesco que você precisa saber. Não, Leandro, mas o meu caso eu sou músico, cara. O meu negócio é tocar viola, meu caso é tocar cavaquinho. Tá, amigão, antigamente funcionava assim, mas hoje em dia você precisa fazer muito bem isso e ainda você precisa sacar de tudo isso que eu falei. Não, mas eu vou esperar um empresário surgir para poder cuidar disso. Desculpa dizer, mas você vai ficar a vida toda esperando. Porque não cai do céu ninguém que vai pegar na tua mão e falar assim, não, vem cá que eu vou te ensinar como faz, eu vou fazer para você. E você, sem contar que você fica à mercê de uma série de questões quando você não conhece o processo, até mesmo de ser enganado, concorda? Se você não sabe o processo. Então, o primeiro ponto, está presente em todas as plataformas. Em todo local que a pessoa pode utilizar para consumir tua música, você tem que estar presente. Outro fator muito importante, você precisa gerar conteúdo para esse público. Não, mas eu não tenho dinheiro. Cara, você tem um celular? Pô, tenho. Você já tem uma forma de produzir conteúdo. Pô, Leandro, mas como é que eu vou gravar um audiovisual com celular? Cara, nem todo conteúdo para as plataformas, para o YouTube, voltando não para as plataformas, mas para o YouTube, rede social, é audiovisual. Se tem um grupo aqui tocando e eu gravo eles aqui agora com o celular, é um conteúdo que pode viralizar e ter milhões e milhões de visualizações, até mais do que um conteúdo audiovisual produzido que eu lanço no YouTube. Porque as plataformas, as redes sociais, elas abriram cada vez mais essa questão do faça você mesmo. Concorda? O YouTube, o que é o YouTube? É uma plataforma que o próprio espectador pode criar o seu conteúdo. Sim. Né? Você é um criador, todo mundo pode ser um criador de conteúdo. Então isso traz a democratização da geração de conteúdo. E cada vez mais isso está forte, cara. Eu sigo um youtuber que há muitos anos, cara, que eu sigo ele, chama Maico Oliveira. Ele trabalha com... Ele sempre ensinou sobre equipamentos de áudio e vídeo no YouTube. Ele é um coroa já, assim, um cara bem experiente. E ontem eu vi um vídeo dele, ele falando, rapaziada, o canal vai acabar do jeito que vocês conhecem. Eu vou mudar totalmente o meu direcionamento. Porque hoje as pessoas não querem mais saber da câmera mais cara, do microfone mais caro. Hoje em dia é tudo aqui, então não adianta eu ficar ensinando para vocês palavras dele, né?
qual a lente, qual a câmera, sendo que a maioria da galera que produz conteúdo hoje em dia está produzindo aqui, ó. Nunca tirando a importância de um bom trabalho audiovisual, bem gravado, até porque eu estaria falando contra o meu próprio trabalho. Mas você não pode achar que é só aquilo. Você, com o celular, você consegue produzir conteúdo, cara, musical, de extrema qualidade. Quantos artistas não surgiram através disso, né? Do pagode a gente tem alguns exemplos, assim, de pessoas que apareceram forte com vídeos de celular, sem captação externa, captação aqui do celular mesmo, vídeo do celular, e foi bombando, bombando, a ponto de chegar num determinado momento que conseguiu juntar um recurso para gravar um recurso audiovisual, né? um trabalho audiovisual. Então, primeiro, esteja presente em todas as plataformas. Segundo, produza conteúdo com constância e com volume, com o recurso que você tiver. Se for um celular, grava com o celular. Agora, você precisa ir mensurando e percebendo se o seu público está gostando daquilo. Aí você precisa analisar o feedback do que você vai postar, né? Então, pô, postei um vídeo cantando voz e violão, pô, não teve muito impacto. Pô, coloca mais alguém tocando, muda a música, muda o repertório, vai tentando. E aí o termômetro que você vai ter é a tua audiência que vai dizer, né? Então, constância, estar presente, constância, volume, não tem jeito. Ah, não, vou postar um vídeo hoje, mês que vem eu posto de novo. Não vai adiantar, cara, porque enquanto você está postando um por mês, tem milhares de grupos aí postando todos os dias 3 vezes. Quem é que vai ser visto, né? Ontem mesmo eu entrei na sua cedo e falei, caraca, hoje foram 6 vídeos. É loucura, né? É volume. Movimento ali, né? O podcast, por exemplo, ele cresce com volume, né? Tem que ter volume. Eu sempre falo pra galera o seguinte, Leandro, tem gente que pergunta, Leandro, você quer entrevistar quem? Gravar com quem no podcast? Fulano vai mudar, né? Se o fulano vier... Cara, não é uma pessoa... Pode vir aqui, sei lá... O que vocês queriam, assim, o sonho de vocês para estar aqui no podcast? Tirando o Leandro, que eu já estou aqui. Brito. Tirando eu que estou aqui. Um nome, assim, fala aí, totalmente... Pode falar, mano. Pode falar mesmo? Pode falar mesmo. Paul McCartney. Se ele vier aqui, eu falo para vocês, não é garantia que esse podcast vai estourar para o mundo todo. Concordo. Pelo menos lá em casa vai. Verdade. Mas eu falo isso porque não é um vídeo, não é um convidado, não é um audiovisual que vai fazer a diferença. É a constância, o volume e qualidade. Parênteses. O próprio menos é mais. Ah, não, mas foi o churrasquinho que... Não, foi uma construção, concorda? Para chegar naquilo... O próprio churrasquinho, né? Acho que foi a produção mais barata que eles fizeram. Sim. Então, o churrasquinho 2... mega produção, mas vê qual tem mais visualização. Pois é. Assim, é uma regra que não... Exatamente. E você mesmo falou, né, Leandro, que existe a constância, existe o volume, existe o conteúdo, existe o volume. E também eu vi você falando em um dos seus vídeos, né? E você fala do engajamento, né? Sim. Isso, tem que ter engajamento, né? Como que você constrói isso? Cara, é uma questão que é importante, muita gente negligencia porque toma tempo, mas na verdade nem toma tempo, faz parte do processo, que é você responder todo mundo, sim, que é você criar um vínculo, né? Porque o que é rede social, né? É essa democratização do contato, né? Você consegue ficar mais perto de quem você segue, né? Aquele cara que eu via na TV, lá no Céu Azul, sim, eu não tinha contato nenhum com aquele cara, com aqueles caras, né? Hoje em dia não. Claro que o meu caso, hoje em dia, eu estou no meio, assim, mas tá no meio. O público, ele consegue mandar um direct, o fã de vocês consegue mandar um direct e vocês vão responder. Sim. Esse vínculo ele é importante demais. Então, tem que responder todo mundo. Você precisa mostrar que você é uma pessoa próxima a ele, de alguma maneira. Não fisicamente, mas pelo menos aquele contato ali é muito importante. E isso gera para o algoritmo, porque o que movimenta tudo isso é o algoritmo dessas redes, né? Seja do YouTube, seja do Instagram, do Facebook, você mostra para esse algoritmo que a pessoa está buscando o maior contato com aquele conteúdo que você faz. E, naturalmente, ele vai entregar para mais pessoas. Então, isso não é apenas pensando na pessoa, é pensando no algoritmo ligado àquilo tudo que vai perceber que aquele teu trabalho está sendo interessante. Quando ele percebe que aquele trabalho é interessante, ele vai mostrar para mais pessoas. Então, de forma resumida, é isso. O engajamento ele é uma forma de você chamar a atenção do algoritmo que, presta atenção em mim que o meu conteúdo está gerando e despertando interesse das pessoas.
A gente estava falando antes de começar sobre o posicionamento, né? A gente se posicionar, a gente tem um posicionamento. E eu vejo que tem muitos artistas, músicos que, em relação à política, fica colocando seu posicionamento e tudo. Em relação ao posicionamento, o que você acha? Porque eu vejo que, assim, às vezes o cara tem um posicionamento, mas o público dele tem os dois posicionamentos. Cada pessoa, cada pessoa. O que a gente faz nesse sentido? Cara, esse papo Isso é uma coisa bem... É importante isso aí. Porque a gente está falando de criação de público, né? Cativar engajamento, essas coisas. Assim, eu vejo o seguinte, para você se posicionar e defender uma determinada visão, você precisa ter a ciência que o que acontecer ali não vai afetar o seu trabalho. E para quem está começando, a realidade não é essa, concorda? Então, por exemplo, você é um artista novo, você tem um público pequeno. A partir do momento que você se posiciona e corre o risco de perder o outro lado que não compactua com a tua ideia, isso pode ser muito prejudicial para a sua carreira a ponto de impedir o seu crescimento. Exemplificando, se eu sou um artista super consagrado, eu já cheguei. O cara não tá nem com o seu posicionamento. Eu tenho cunhão para chegar, é isso aqui que eu acredito. Não gosta mais, já estou tranquilo. Agora, se você é um artista que está buscando, ou alguém que está querendo construir, isso eu vejo que é muito arriscado e pode ser muito prejudicial para o trabalho. Eu, por exemplo, escolhi não comentar determinados assuntos dentro das minhas redes sociais. Primeiro, eu não tenho paciência para discussão. É o primeiro ponto. Eu sou muito ocupado para discutir. Porque se a gente der conta, tá criando, eu estou criando, eu não tenho tempo. De fato, eu não tenho tempo para ficar, não, mas é isso. Cara, eu não tenho tempo. Também penso assim. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, lembra aquele começo que eu disse que eu gosto de buscar ser sempre o melhor possível dentro do que eu faço? Se eu vou falar de determinado assunto, eu preciso ter embasamento para falar. E eu vejo muita gente que fala sem ter embasamento nenhum, sabe? Não, eu vou falar aqui sobre música sertaneja, ou então sobre música caipira, né? Eu não conheço quase nada da música caipira, por que eu vou falar disso? Um exemplo, né? Eu vou falar sobre mecatrônica, não entendo nada disso, eu vou falar merda, né? Política, rola muito isso, né? O cara começa a falar de política, ele não entende, ele só acha. Cara, então você não está preparado para, de fato, ter um debate político com alguém que você não conhece. Então eu vejo muito isso acontecer. Pessoas que não chegaram ainda e resolvem correr esse risco, que por um lado é até corajoso, né? O cara, não, eu defendo isso, vou até o fim aqui. Só que ele tem que estar ciente que aquilo ali pode ser extremamente prejudicial para a carreira dele. Ele precisa ter tempo e paciência para adotar determinada posição e ele precisa ter conhecimento, porque senão ele vai passar vergonha, né? Ele vai acabar lidando com situações espinhosas sem ter embasamento para de fato argumentar e tudo mais, né? Na verdade, o trabalho dele ali especificamente é trazer da música especificamente dele, né? Então, a música. E aí vai para outro lado, né? Hoje a gente gerencia grupo também, né? A gente tá do outro lado, né? Sim. A orientação que eu dou não entra em discussões, debates polêmicos. Porque isso não vai agregar em nada para você hoje, na situação que você está, de um artista novo que está buscando espaço. Voltando a dizer, se eu sou um artista extremamente consagrado, aí já é diferente. Sim. Aí eu acredito que o cara não é obrigado a se posicionar, mas ele, se optar por se posicionar, ele tem uma estabilidade maior para poder lidar com as questões que vão acontecer em função daquilo, que sempre acontecem. A gente... No pagode, inclusive, a gente está vendo com mais constância artistas consagrados tomando partido em determinadas situações, não necessariamente política apenas. Isso eu acho bacana. Acho que é o cara olhar e falar, não, hoje eu tenho peito para poder chegar e falar, é isso aqui que eu acredito e acho que é uma função do artista também, mas eu acho que ele tem que entender o momento que ele está e não errar nesse momento. Porque senão ele pode colocar em risco a carreira dele, né? Acho que esse é o ponto fundamental, é saber o momento que você está. Por exemplo, hoje eu não me vejo numa posição que eu vou, é isso aqui não, eu estou buscando, estou criando, estou
estou na minha escalada ainda, né? Mas eu acredito que mesmo quando eu chegar numa determinada situação, eu ainda não vou ter paciência para poder entrar em discussão. Porque as pessoas nem sempre estão preparadas para ouvir o contraditório, né? A gente percebe muito isso. O público cobra muito, né? Não, o artista ele precisa se posicionar, ele precisa ter opinião. Mas quando ele se posiciona e dá opinião, se não for igual à sua opinião, aí já não presta. Aí, ou seja, nunca dá certo isso, né? É muito complexo. Você falou, né, que uma boa parte do público ainda não está nas plataformas, né? E a gente teve a pandemia. Tu acha que a pandemia acelerou isso? Ajudou bastante, cara. Eu estava até comentando hoje mesmo com uma pessoa, o meu canal ele cresceu muito na pandemia. Muito assim, porque muita gente estava em casa, aí aquele exercício que eu disse que eu faço quando eu vou produzir, quando o cara vai assistir, não sei o quê, eu fiz isso muito na pandemia. Por exemplo, o cara que não era das plataformas, não era do YouTube, ele era o quê? Da TV, concorda? Ele ficava assistindo TV, consumia o conteúdo da TV. Durante a pandemia, se repetiu muito conteúdo, concorda? A novela foi reprisada, o jornal só falava de pandemia, ele foi obrigado a buscar outras formas de entretenimento. E aí veio o YouTube. É uma análise que eu faço. Então, a gente realmente teve um crescimento muito grande durante a pandemia, em termos de números. Foi uma época que meu canal teve um pico muito grande de visualizações. Vídeos aconteceram muito na pandemia. É o caso da Roda de Samba do Thier com Fala Comigo. Foi uma gravação que a gente lançou durante a pandemia e explodiu de uma maneira que me fez perceber isso. Cara, será que se não fosse durante a pandemia teria explodido tanto? Não sei, é difícil falar. Torceria para que sim, mas eu sinto que a pandemia, nesse aspecto, ela acelerou realmente. Ela trouxe algumas pessoas para o YouTube que, por falta talvez de opção de entretenimento, foi para o YouTube, gostou e ficou, né? Então, é difícil falar um lado positivo da pandemia, né? Mas assim, pensando nessa questão, né? Faz sentido do cenário musical mesmo, né? Eu vejo isso, cara. E é um desafio continuar isso, né? Continuar trazendo essa galera para o YouTube, continuar digitalizando o público do pagode. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu fico pensando, o meu canal, ele tem um número super expressivo de inscritos. Ele tem 1 milhão e 200 mil inscritos. É um número super expressivo. Mas eu penso, se fosse um canal de trap, por exemplo, ou de hip hop, ou de funk, com tantos artistas estourados no Brasil, depois de terem passado pelo canal, será que o meu canal não teria muito mais inscritos se fosse de um segmento que o público fosse mais digital, entende? Sim. É o caso do funk, né? O funk tem vários canais aí, Condzilla, GR6, que são canais muito grandes, com milhões e milhões de inscritos. E eu acredito que um dos fatores, além do conteúdo, é claro, é porque é um público muito digital, né? O público do funk, né? O público muito jovem, né? Muito jovem, cara. Eu acho que, não que eu esteja insatisfeito com os números, mas se fosse em outro segmento mais digital, esse número seria muito maior. É a mesma coisa dos artistas, cara. Você pega um artista como vou usar o Thiaguinho de exemplo de novo, tão forte como o Thiaguinho. Se fosse, de repente, num segmento que o público fosse mais digital, ele teria muito mais ouvintes mensais no Spotify, ele teria muito mais inscritos. Pô, tu pega canais de artistas grandes do pagode, não tem tantos inscritos assim como deveria. Tem artista gigante aí com 3 milhões de inscritos. Não que é pouco, mas tem artista do sertanejo com 20 milhões. Ele fala, pô, tu faz show dos dois, são públicos proporcionais. Sim. Não deveria ter essa diferença tão grande, sabe? Mas isso é questão de tempo. De tempo, de mudança, né? Que a gente estava falando anteriormente. Né? Isso, eu acredito muito nisso. Você tem o Brito Podcast, né? E lá você já levou mais de 40 entrevistados, né? Muito mais. Mais de 100, né? A gente mesmo. Agora 103. Falando isso, que eu tinha pego ainda os dados anteriores, né? Isso sem contar as entrevistas, né, que eu fazia antigamente, antes do podcast ter sido popularizado, né? Eu até brinco, se eu tivesse tido a sacada do podcast antes, eu ia ter sido o prepulsor do negócio. Né? Que eu gravava, não só eu, né? Outras pessoas faziam também. Mas enfim, podcast mesmo, a gente tem 103 episódios. É bom, né? Que
acaba trazendo pessoas e as pessoas também conhecendo um pouco mais, né? Igual nós fizemos hoje aqui, né? Eu acho que tá sendo um bom bate-papo, tá sendo uma boa oportunidade de conhecer o Leandro Brito, né? E coisa boa aí, ter você aqui e estar falando. Acho que muitas dicas, muitos aconselhamentos foram dados aqui, até para os produtores musicais, para os músicos, né? Para aqueles ouvintes que gostam mesmo, que apreciam justamente essa parte do pagode, o samba. Sim. Muito bom para todos nós. Cara, eu acho bem bacana o podcast, porque muita gente... Eu lembro quando eu gravava as entrevistas, e aí, às vezes, finalizava um vídeo com 20 minutos, né? 30 minutos, eu, caramba, muito tempo, as pessoas não vão assistir e tal. Agora, com o podcast, parece que é pouco, né? 1 hora, 2 horas. Cara, é tão pouco, mas não é pouco, mas é porque realmente é uma coisa que abre tanto espaço para a gente falar de tantos assuntos, né? Isso é muito proveitoso porque a gente acaba conhecendo histórias muito bacanas. Eu gravei recentemente um podcast com um artista de rua lá de São Paulo, e eu ouvi tanta história bacana, cara. E o podcast ele mostra isso, que não necessariamente o melhor papo é com a pessoa mais famosa. Porque não é um game de quem é mais famoso. É, na verdade, um lance de melhor papo, né? De um papo interessante, né? E é um ponto que a gente vem batendo e batalhando bastante, que é essa questão de agenda e de mesclar o interesse do público com a qualidade do conteúdo. Entende? Porque a busca nunca é, no meu caso, pelo mais famoso, né? Ah, não, vou trazer fulano porque ele é mais famoso. Não, é trazer convidados que sejam interessantes, obviamente despertem o interesse do público, mas principalmente sejam interessantes. Que agreguem. Que agreguem, cara. Então, assim, foram 103 convidados do podcast, a gente está com a agenda já da semana que vem, da semana seguinte lá no Rio para gravar, está montando a agenda e o fator principal que eu busco é isso, cara, que seja um papo interessante, independentemente se o cara é muito famoso ou não. É claro que se puder juntar os dois, né, o cara ser muito famoso, né, para trazer audiência e ter um papo bacana, legal. Mas até dando a dica para quem tá fazendo podcast, né, é ter atenção nisso, cara. Não fica muito preocupado de, não, eu queria tanto trazer o fulano que é super famoso. Cara, às vezes o diferencial nem tá ali. Eu tô até buscando esse diferencial no meu ainda. Porque chega um momento que os mais famosos você já traz, você já trouxe, né? Então, e aí, você vai fazer o que? Ficar repetindo? Ou seja, eu acredito, opinião minha, né? Que o diferencial do podcast, ele não tá nem no convidado, na verdade. Ele tá no podcast. Porque depois de um determinado tempo, o podcast ele fica tão interessante e cria um público tão fiel que, independentemente de quem você trouxer, se tiver um bom papo, a galera vai assistir, né? Vai ouvir, vai conferir e tudo mais. E falando do podcast rapidinho, é isso, cara. Eu tô nessa busca. É algo que eu faço por prazer, não é algo que gera grana, se não é o meu negócio principal. Pelo contrário, né? Gera custo. Mas eu vejo o meu podcast, com uma função muito importante dentro do samba, no sentido de registrar histórias, evidenciar artistas que precisam ter uma relevância muito maior do que tem, até pela história que eles construíram. Acaba sendo um acervo histórico de muita história, cara, sabe? De muita gente que teve um papel importante, mas que não despertava da mídia tradicional interesse, né? Por exemplo, a TV dificilmente iria levar um produtor como o Biravaí, por exemplo, que eu citei agora há pouco, que é uma das figuras mais importantes do samba, para poder bater um papo com ele na TV por 1 hora, 2 horas, né? Então o podcast ele tem essa função. Então o que me move muito hoje em relação ao podcast é registrar histórias e criar um acervo para que a história dessas pessoas não se percam. Porque tem esse lado de rejuvenescer o público que a gente falou, mas a gente precisa também preservar tudo isso que a gente já tem, construiu, né? Que esses grandes nomes construíram, né? É isso aí, senhoras e senhores. Leandro Brito aqui. Falei muito, né, gente? Pô, desculpa, que eu falo pra caramba. Não, achei muito bom nosso bate-papo, nossa entrevista, né? Ouvindo aí, né, Vitor? O objetivo do podcast é isso aí que você falou mesmo. A gente
contar histórias, né? A gente conhecer pessoas, porque a gente por exemplo, no seu caso, Leandro Brito e tal, cara, mas tem tanta coisa que você pode contar dentro de uma conversa que agrega valor pra gente. Vou até falar pros músicos, né? Tudo que ele falou, pagode, você coloca no seu estilo, né? Eu sou do sertanejo, coloca sertanejo, sou do caipira, caipira, porque é música, né? Sim. E assim até mesmo outra profissão, né? A gente, todas essas coisas, engajamento, a rede social, tudo isso aí hoje em dia está muito presente para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né? Então o podcast, o objetivo do Lamparina principalmente é esse mesmo, da gente conhecer, conversar, ter uma conversa boa e sem realmente ficar aquela história de mega, ultra, porque eu na pandemia ouvi muito podcast. Aí chegou uma hora que todo mundo falava de alta performance. Eu acordo cedo, tomo um banho gelado e não sei o que. Eu falei, caraca, velho. 5 horas da Você manhã. toma mel com manhã, canela e limão, e vai ficar forte, você coloca dentro da sua cabeça isso, né? Aí eu lembrei do Jô, né? O programa do Jô. Quantos programas ele fez, e muitas vezes entrevistando pessoas comuns. E uma super história, né? Não, é isso, cara. Eu, ouvindo você falar assim, eu fiquei refletindo uma coisa aqui, até um pouco fora disso, mas, cara, é louco, né? Quando a gente pensa no que está acontecendo no meio do pagode, você falou essa questão de, outro estilo musical, transpor, né, o que a gente falou para a realidade deles. Caramba, a gente está fazendo um negócio aqui em Brasília, eu falo a gente porque você também está envolvido nisso, né, nas produções e tudo mais, localmente e também nacionalmente, pensando no contexto do pagode. Cara, talvez a gente está criando um movimento que seja inédito na música, como um todo no Brasil, que é essa popularização do artista pequeno, novo, produzir conteúdo que impacta milhões de pessoas. Porque quando você olha para outros segmentos, como o funk, por exemplo, não era o artista do funk que produzia ali, né? Tinha uma produtora, depois tornou gigante. Cara, eu estou vendo hoje acontecer de movimentos pequenos, de pequenas produtoras, pequenos produtores audiovisuais que formam sua equipe ali, vão fazendo conteúdos que impactam milhões de pessoas, né, cara? Isso é algo que pode ser, a gente pode estar passando a ser escola para outros segmentos musicais quando o assunto é a questão digital da música. Sim. Por que não? Eu não vejo, por exemplo, no sertanejo acontecer esse movimento de novos artistas gravando conteúdos tão artesanais como a gente faz, que é aquela história, né? A dificuldade, ela te ensina muito, né? Eu não vejo tanto em outros segmentos como a gente está vendo no pagode, cara. Então a gente pode estar vendo uma história acontecer ali que vai influenciar outros gêneros musicais realmente. Até porque outros gêneros já estão procurando a gente para gravar. Duplas sertanejas aqui da região estão vendo, pô, quero gravar com você também. Já teve gente do funk que procurou a gente querendo até se vincular com a gente de alguma maneira. Grandes nomes do funk, as empresas, né? Uma empresa muito grande já procurou o canal para poder, pô, como é que você faz isso aqui e tal, a gente está querendo fazer alguma coisa aqui nesse segmento. Ou seja, a gente, diferentemente do que o pagode, como o pagode era visto, de não ser um segmento musical tão digital, a gente pode estar participando de um movimento influenciando outros gêneros musicais, cara. Tomara que eu esteja certo nessa opinião aí. Senhoras e senhores, Leandro Brito aqui com nós, uma satisfação, muito bom aí. Valeu, obrigado pelo convite. Isso aí. É uma honra a gente receber você. A gente já se conhece há um tempo, né? Já fizemos algumas coisas. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Compartilhem. A gente chegar a 1% aqui que o Leandro tem lá já é de grande tamanho. Não é inveja não, é só mesmo o querer que a gente também tem também. E tá assim, só para não deixar passar, parabéns aí pelo podcast, pela estrutura, pela qualidade. Vocês já começaram em alta performance, já começaram em alto nível, muito bonito, muito bem feito. Olha lá o visual que bacana, ó. Coisa linda, eu tô olhando ali na tela, ó. Parabéns, tomara que cresça mesmo. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe como é difícil, mas eu tenho certeza que nessa qualidade aqui, na constância que vocês com certeza vão ter, o crescimento é certo aí. Então, boa sorte, parabéns aí. Obrigado pelo convite novamente. Nós que agradecemos, então se inscreva lá, Lamparina, no nosso Instagram, no nosso YouTube também, e acompanhe também no Spotify. Lamparina Podcast. Tenham todos um bom dia e tudo de bom.